Fala pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o feriadão que a Prefeitura de São Paulo, junto com o Governo de São Paulo, acabaram criando nesses últimos dias. Quarta, quinta e sexta-feira, feriados municipais, né, da semana passada, sábado e domingo, final de semana, e essa segunda-feira aí, feriado, que supostamente deveria ser o feriado do dia 9 de julho, e que a gente votou na Assembleia, aprovação ou não da antecipação desse feriado tão importante. Então, antes de entrar na análise desse vídeo, eu gostaria de pedir para vocês darem um like nesse vídeo, curtirem o canal e também clicarem no sininho, que ajuda a receber as notificações quando a gente soltar vídeos novos. E a gente, como eu disse, tem feito esse esforço de retomar os vídeos aqui, o canal no YouTube. Bom, antes da gente entrar de fato em como eu votei para esse projeto, para antecipação ou não do feriado do dia 9 de julho, para o dia 25 de maio, segunda-feira, eu gostaria de falar para vocês sobre a ideia inicial de antecipar feriados do segundo semestre. Será que ela faz sentido? E quais são os pontos que favorecem a ideia muito não convencional de se trazer feriados do segundo semestre para o primeiro semestre? O que acontece é que durante esse primeiro semestre a gente passou uma parte muito relevante do tempo em distanciamento social e quarentena, e por conta desse distanciamento social e quarentena, diversos setores da economia resfriaram, diversos setores da economia tiveram que parar quase que por completo, e a atividade econômica do país caiu. Então as perspectivas de queda no PIB são bastante grandes para o Brasil esse ano, qualquer coisa entre 5% e 10% até, e isso é uma evidência do quanto que esse distanciamento social impacta na economia. Acontece que a gente tem uma série de feriados no segundo semestre e que fazem com que a gente perca uma série de dias de trabalho. Então a ideia, no final de contas, está em trazer esses feriados para cá para o primeiro semestre, e quando a gente estiver supostamente no segundo semestre numa retomada econômica, num período pós-quarentena, a gente consiga aproveitar o máximo possível de dias de trabalho para produzir o máximo e diminuir o impacto negativo que a gente teve no primeiro semestre. Então, e essa é a principal argumentação do porquê antecipar o feriado. Então, é uma argumentação de cunho econômico. E pensando por esse lado, né, olhando por esse argumento isoladamente, eu sou favorável. Eu sou muito favorável. Eu acho que é uma ideia excelente, só que tem alguns poréns. E um grande porém foi pela forma com que a Prefeitura de São Paulo e o Governo de São Paulo conduziram isso. A gente já está há mais de 2 meses de quarentena. Os projetos que foram apresentados na Câmara Municipal e na Assembleia Legislativa na semana passada para deliberar sobre esse tema, eles vieram depois de 2 meses de quarentena. Então por que não enviaram essas ideias antes? Lembrando que nós, deputados, poderíamos ter enviado também essa proposta, mas ela nunca conseguiria ter uma tramitação rápida. Projetos de deputados têm uma tramitação muito lenta, demoraria meses para ser tramitado. Então, essa ideia teria que ser primordialmente apresentada pelo Poder Executivo, pela Prefeitura de São Paulo e pelo Governo do Estado. Então vamos lá, depois de 2 meses eles apresentam essa ideia. Para mim é uma evidência do quão desorganizado está o trabalho em diversos setores da Prefeitura e diversos setores do Governo do Estado. Não é possível que eles não pensaram antes em mapear quais são todos os feriados municipais e estaduais e trazerem eles para o primeiro semestre, talvez de forma espaçada, talvez no meio da semana, para evitar que as pessoas vejam como feriado prolongado a oportunidade de viajar para o interior ou para a praia. Então tudo isso não foi pensado, e a apresentação do projeto, a votação do projeto, tanto na Câmara Municipal quanto na Assembleia Legislativa do Estado, aconteceram em questão de dias, e dias para que na mesma semana já fosse implementado. Então é uma maluquice. No final de contas, essa que é a realidade. Foi feito de uma maneira muito conturbada e que traz efeitos colaterais. Quais são os efeitos colaterais que isso traz? Em primeiro lugar, o governo do estado não tem tempo, e nem a prefeitura não tem tempo de fazer com que possam conscientizar as pessoas sobre como usar esses dias de feriado. Por favor, não viajem, fiquem em casa e por aí vai. Isso foi praticamente impossibilitado, inviabilizado, curtíssimo período de tempo entre a aprovação dessa antecipação dos feriados e os feriados nas suas datas novas. O segundo ponto é que diversas empresas e setores da economia precisam de um tempo para se planejarem. Por exemplo, numa construção que estão cimentando as estruturas de um prédio, você não pode parar esse processo no meio. Você vai ter que continuar ele durante os feriados e vai ter que pagar hora extra para os funcionários. Isso aumenta a estrutura de custos e no final de contas deixa menos viável aquela obra. Então, isso, só para dar um exemplo, a gente pode falar do setor bancário, que as agências vão ficar lotadas porque várias datas que
estavam marcadas para as pessoas receberem o auxílio emergencial do governo tiveram que ser canceladas e vai ser tudo acumulado para outras datas, então vai fazer com que mais e mais pessoas venham até a agência, vai ser um caos. Então faltou organização para que a economia, que vários setores da economia consigam se organizar e também para que o governo de São Paulo consiga conscientizar a população. E dado que esses feriados municipais já foram aprovados, então no município de São Paulo já tem 5 dias de feriado. Apesar da população do município de São Paulo ser uma população muito menor do que o resto do estado, representa sozinha quase 60% dos casos e também dos óbitos de coronavírus. Então é na cidade de São Paulo onde há a maior concentração da pandemia. E se a gente considerar a grande São Paulo também, que vai ser impactada pelo feriado na cidade de São Paulo, uma vez que muitas pessoas viajam até São Paulo para virem trabalhar, então no final de contas isso vai impactar também a grande São Paulo. E a cidade, a capital, junto com a grande São Paulo, sozinhas representam 85% dos casos e dos óbitos de coronavírus no estado. Então perceba que uma população equivalente a 85% dos casos de coronavírus em São Paulo já tem 5 dias de feriado. Já tem 5 dias de feriado prolongado por conta do feriado municipal aprovado na Câmara Municipal. E proposto pela Prefeitura. Agora, a gente aqui está votando um dia a mais, como eu disse, antecipando o feriado de 9 de julho para o dia 25 de maio, segunda-feira. Então, ao invés de 5 dias de feriado prolongado, passarão a ser 6 dias de feriado prolongado. Será que as pessoas vão viajar mais por conta desse dia a mais? Eu acho que não. Será que as pessoas vão ter mais incentivos para diminuir o isolamento social por conta desse um dia a mais de feriado? Eu acho que não. A maior parte dos custos que acontecem nos diversos setores da economia já estão acontecendo de qualquer maneira. Então, no meu ponto de vista, o custo marginal de ter um dia a mais de feriado, apesar que é para a população do estado todo, não é só para a grande São Paulo, ele é um custo pequeno em relação ao benefício econômico que vai existir uma vez que a gente tem um dia a mais de trabalho num período pós-quarentena em julho. Essa é pelo menos a expectativa de todos nós. Se o isolamento social perdurar até o dia 9 de julho, por exemplo, aí a gente está em maus lençóis, no final de contas. A gente vai ter votado esse projeto, que daí provavelmente teria um impacto negativo, mas se a gente permanecer esse tempo todo parado, ou com a economia bastante desaquecida, a gente está realmente em maus lençóis. E aí o cenário é completamente outro, não só por conta dos feriados, mas por conta, enfim, da situação econômica do estado e do país. Então, no final de contas, eu gostaria de deixar claro para vocês e mostrar um pouquinho de como que foi o racional para tomar a decisão. Eu votei a favor desse projeto. A gente, tem vários colegas que votaram com opiniões diferentes e, de fato, é um problema complexo. Vários de vocês vão poder argumentar contra esse projeto, da antecipação do feriado do dia 9 de julho, mas eu entendo, é um problema extremamente complexo e dá para ver sob várias óticas diferentes, então eu entendo a divergência de opiniões e as ideias nossas, liberais. Então eu imagino que, no final de contas, é natural que exista uma divergência de opiniões sobre como votar nesse projeto. Não é um projeto escancaradamente óbvio de se votar. Então esse é um pouco do racional que a gente leva em consideração na análise de um projeto. Muitas vezes as pessoas acham, mas você está com Dória, você está com Bolsonaro, não sei o quê. A realidade é muito mais complexa do que isso. A gente não está olhando, nós do Novo pelo menos, a gente não está olhando alinhamento com políticos específicos. A gente está olhando sob o ponto de vista técnico, o que é melhor para a sociedade. Esse projeto em específico é um projeto bastante complexo e que abre argumentos bons para votar contra ou votar a favor. Então, no final de contas, o que eu gostaria de mostrar para vocês é justamente isso. Muito mais que, não sei o que lá do Dória, não sei o que do Bolsonaro e por aí vai. A nossa ideia é sempre fazer avaliações técnicas e que, no final de contas, resultem em votos que mostrem o que é melhor para a população do estado de São Paulo. Então, muito mais do que defender político A ou B ou C, a nossa ideia aqui é fazer uma avaliação estritamente técnica e que consiga capturar diversos dados, informações, análises que vão resultar naquilo que é melhor para a sociedade. No meu caso aqui, eu votei favoravelmente a esse projeto e que foi aprovado no final de contas. Enfim, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e a gente se vê na próxima.